Fala moçada, nessa videoaula nós vamos trabalhar aí com um conceito que veio nos ECMAScripts mais recentes, que é o conceito de template strings ou templates literais, que é o nome dado a essa técnica. Desde já eu peço a você que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal. Vamos lá então, pessoal. Aqui na documentação a gente tem a parte aqui de templates strings, então vou abrir aqui o meu editor de códigos e vou abrir aqui, primeiramente, vou criar um arquivo HTML com o nome de index. Já vamos linkar aqui o arquivo JavaScript, então vou colocar aqui um script, crc, e vou chamar o javascript.js. Então aqui está o nosso HTML, bora criar aqui o nosso JavaScript.js. Então tem aqui o meu JavaScript, vamos abrir um IFE aqui, win e document, né? Aqui. No fim a gente chama ela aqui, vamos colocar um use strict, aqui, e a gente vai passar para dentro dela o window e o document, né? O nosso objeto global window e o document aqui para dentro da nossa IFE. O que acontece é o seguinte, pessoal, até certo tempo, para a gente concatenar strings, exibir essas strings lá no nosso navegador, a gente tinha que criar, por exemplo, a string A, que é Thiago, e a string B, que é Web Design em Foco. Então, para a gente exibir isso daqui, como que a gente tinha que fazer? Vou dar aqui um console.log. A gente tinha que dar, por exemplo, o A mais trabalha na maisinho B, nossa variável B aqui. Vamos ver isso daqui na prática. Vamos atualizar aqui então, ó. E repare que aqui embaixo, ó, Thiago trabalha no Web Design em Foco, né? Porém, essa forma aqui de concatenar strings, ela é meio chata, né? A gente tem que usar o mais, né, para separar, interpolar essas strings aqui. Além do que, essa utilização aqui não permite, por exemplo, a gente fazer quebra de linhas, né? Diante disso daqui, foi criada uma nova forma, que são os templates strings ou templates literais, que facilitaram bastante o trabalho da gente. Vou reescrever essa mesma questão aqui, só que utilizando templates strings. Vejam só, vou dar um console.log. A gente utiliza a crase, né? Então a gente utiliza dois acentos aqui, ó, crase, para iniciar um template string. E para a gente escapar uma variável, uma constante, o que a gente faz? A gente utiliza o cifrão e duas chaves. Ó. Coloco A, trabalha na cifrão B. Então, basicamente, isso daqui para a gente trabalhar com templates string. Salvando aqui, atualizando. Repara aqui que eu tenho o mesmo resultado. O Thiago trabalha no Web Design Foco. Um detalhe interessante aqui, por exemplo, é que eu poderia separar aqui, ó, tudo em linhas, caso eu queira. Ó. Se eu salvar isso daqui e atualizar, ó, Thiago trabalha no Web Design Foco. Ele já salta as linhas para a gente, já faz a quebra de linhas automática aqui nos templates literais. Aqui também, utilizando templates literais, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, ó, number 1 recebe, por exemplo, 5 e let number 2 recebe 10. Ele também faz o seguinte, ó, vou comentar isso daqui por enquanto, e vou dar um console.log, as classes, né, como eu expliquei anteriormente, e aqui eu coloco ó, a soma dos números, vou saltar uma linha e chamo aqui dois cifrões. Ó. E aí eu coloco number 1 mais number 2. Repare como é simples, né? A gente consegue fazer operações matemáticas aqui dentro. Ó. Vou salvar, atualizando aqui, a soma dos números é 15. Tá vendo? Ó, ele já reconhece que são números e já traz aqui para a gente a questão dos números. Para eu exibir qualquer um desses exemplos aqui no nosso HTML, eu poderia criar aqui, por exemplo, uma div com uma classe result. E sempre que a gente trabalha com template string no JavaScript, para a gente mandar para o HTML, a gente não pode esquecer de setar white space como pré aqui no nosso CSS. Ó. Pode fazer inline, mas o ideal é fazer no arquivo externo, fazer inline aqui só para a gente ganhar tempo. Mas deixe o white space pré para ele funcionar certinho. Agora no JavaScript, basta a gente selecionar o nosso elemento através do query selector. Vamos pegar aqui a result. Vamos chamar o nosso inner HTML. Igualzinho aqui, eu posso pegar, por exemplo, esse exemplo que eu tinha dado aqui anteriormente, né? Eu posso saltar as linhas aqui, ó. Quebrar as linhas aqui da forma que a gente quiser, ó. Salvando aqui
Atualizando aqui, repare que o Thiago trabalha na Web Design em Foco. Aqui também você pode colocar tags HTML, então poderia colocar aqui um strong, ó, que ele funciona também normalmente. Ó, strong, tá vendo? Ó? Tudo funciona normalmente aqui dentro do template literal, tá bom? A gente consegue também utilizar os templates strings para fazer a iteração de um array. Então, por exemplo, eu teria aqui um array recebendo 0, 1, 2, A, B. Um array bem simples aqui. Aqui eu posso fazer ele diretamente dentro do nosso template string, mas eu não acho muito interessante. Eu acho mais interessante a gente primeiro iterar o array. Então aqui eu tenho o meu elemento, o índice e o objeto. E aqui dentro eu poderia chamar o nosso template string. Então está aqui, ó. Vou chamar aqui o nosso cifrão e as duas chaves. Chamo o meu elemento. Basta eu dar um enter aqui, ó. Olha só que interessante. Dou um enter aqui, né? Retiro os espaços. E aí esse doc.querySelector innerHTML, a gente inicia ele com um vazio aqui. Depois a gente chama ele aqui dentro, ó, concatenando aqui, ó, mais igual. E a gente já chama toda a exibição dele aqui pulando linhas. Inclusive, se eu quisesse dar um espaço aqui entre eles, ó, tá vendo? Já faz um recuo aqui para mim. Então eu consigo pegar um array, iterar ele e colocar ele da forma que eu quiser aqui utilizando templates strings. E por fim, turma, eu queria passar aqui para vocês a chamada tagged template string, que é o quê? Primeiro a gente cria uma function tag aqui, onde ela vai receber como parâmetro string e os values. E aqui a princípio eu vou dar apenas um console.log na string e nos values, para a gente ver o que está chegando. E para a gente chamar essa função, basta a gente chamar ela tag, né? Eu abro aqui as duas classes e aqui dentro eu vou chamar o mesmo texto que a gente tinha feito lá. Ó. A trabalha na empresa, cifrão duas chaves, B. Então, basicamente, chamo a minha função tag e passo o template string aqui. Ó. Repare aqui, o console.log ele abre um array com as strings, que é um espaço vazio, né? A trabalha na empresa, e o 2, outro espaço vazio. E ele abre outro array com os valores, ó, Thiago e Web Design em Foco. Beleza, mas o que a gente pode fazer com isso? Que é o seguinte, a gente pode manipular o nosso texto da forma que a gente quiser. Por exemplo, já que eu tenho esses índices aqui, eu poderia mudar a ordem do texto. Veja só. Vou fazer um console.log, vou abrir aqui os nossos templates strings ou templates literais, e aí eu vou inverter o meu texto. Ó. Eu vou iniciar pelo values. Eu vou iniciar pelo values na posição 1. Vou colocar aqui a nossa string na posição 1. Depois vou finalizar com o values na posição 0. Vamos ver o que isso aqui vai gerar para a gente. Ó. Web Design em Foco trabalha na empresa Thiago. Então eu inverti toda a ordem do texto. Isso fica muito simples de se fazer aqui com templates literais. Antigamente a gente precisaria fazer aqui um split, né, concatenar com mais. Aqui no templates literais, a gente utilizando o target string, a gente pega um texto completo, tem acesso a todas as strings e os valores dinâmicos que são passados aqui para dentro. A gente consegue alterar a posição das strings, tirar strings do texto, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia, às vezes eu não quisesse exibir Thiago, eu tiraria aqui, ó. Não apareceria o Thiago aqui, ó. Então eu consigo alterar um texto, né, mudar a ordem de texto de forma bem fácil aqui com o tag template string, tá bom? Então, pessoal, queria que vocês entendessem um pouquinho sobre a facilidade de utilizar o template string. Depois que você começa a trabalhar com o template literal, o template string, aqui você não utiliza mais a forma antiga, que é utilizando mais, porque é muito mais produtivo você utilizar o template string. Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.